Olá, irmãos queridos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Evangelho no Lar. Hoje, eu, a Silvia e a Giovana vamos discorrer sobre o tema Bem-aventurados os pobres de espírito e o que se deve entender pelos pobres de espírito. Então, neste momento, vamos rogar ao Mestre Jesus que nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, nos oriente, nos inspire, nos auxilie nesse momento, que esse vídeo possa servir de apoio e auxílio por muito tempo, para muitas pessoas que dele necessitarem, que a gente possa oferecer um bom momento de reflexão, de apoio, de carinho, auxiliando na expansão das consciências, dando o nosso quinhão de contribuição, melhorando a nós, para podermos melhorar o mundo, melhorar ao próximo e nos conhecermos melhor. Seja feita a sua vontade e não a nossa, e que essa mensagem nos auxilie a todos nessa reflexão. Que assim seja. Olá, pessoal! A lição do Evangelho no Lar de hoje se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, e tem como título Bem-aventurados os pobres de espírito. E hoje nós vamos falar um pouquinho da parte que diz o que é preciso entender por pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A incredulidade se divertiu com esta máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles, e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua pessoa, não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade. Ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciaram seu julgamento, têm-no por inapelável. Se recusam a admitir um mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar, e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo o que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito e de ciência, para crerem nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar, como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizam, quando seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou seu poder e aquele que se submeteu humildemente às leis, nem os igualar. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural,
de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra Ele. Mais vale, pois, para a felicidade do homem ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. Olá, meu nome é Silvia Dove e hoje eu estarei fazendo comentário do Evangelho no Lar sobre o tema Bem-aventurados os pobres de espírito. E vendo Jesus, a grande multidão do povo subiu a um monte e depois de ter sentado, se chegaram para o pé dele os seus discípulos. E ele, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não devemos ver na expressão pobre de espírito um designativo pejorativo. É a correta designação dos espíritos que já compreendem as leis divinas e se esforçam obedecê-las. Ricos de espírito para o mundo são os orgulhosos, que se julgam melhores que os outros, os que pensam que todos devem se dobrar a seus caprichos. Pobres de espíritos para o mundo são os humildes e os modestos, os bondosos, os quais colocam os deveres da fraternidade acima de tudo. Ricos de espírito para o mundo são os orgulhosos, né? Os que julgam melhores que os outros e os que pensam que todos se devem dobrar a seus caprichos. E quantas pessoas, muitas vezes, que a gente conhece que são assim, orgulhosos, eles querem ter a última palavra, né? Mas como que está dentro deles tudo isso? Como são essas verdades espirituais, riqueza do espírito dentro dele? Dessa forma, né? Pobres de espírito para o mundo são os humildes, os modestos, os bondosos, os quais colocam os deveres da fraternidade acima de tudo. Então, os pobres de espírito são os elevados, na verdade, né? Aqueles que realmente querem auxiliar, querem amparar, têm a fraternidade no coração, o amor ao próximo e assim por diante, né? Nesse passo, porém, não vemos Jesus contra os tesouros culturais da humanidade, mas sim exaltando a humildade do coração. O Mestre recordava-nos, no capítulo das Bem-aventuranças, que é preciso trazer à mente descerrada a luz da vida, para que a sabedoria e o amor encontrem seguro. Ou seja, sempre que estivermos baseados na luz da vida, na sabedoria e no amor, estamos mais seguros com aquilo que estamos fazendo, né? Que é o bem, que é o amor, que é a fraternidade, né? Que é a comunhão, né, das pessoas. O Mestre recordava-nos no capítulo das Bem-aventuranças que é preciso trazer à mente descerrada a luz da vida para que a sabedoria e o amor encontrem seguro. Então, dentro dessas bem-aventuranças que Jesus coloca, a importância da gente acender a luz da vida e que a base seja a sabedoria e o amor que encontrem seguro. Enquanto estivermos trabalhando através da sabedoria e do amor, vamos estar seguros sobre o trabalho que estamos fazendo, né? Hoje, como antigamente, somos defrontados em toda parte pelas criaturas encarceradas nos museus acadêmicos, cristalizadas nos preconceitos ruinosos, mumificadas em pontos de vista que lhes sombreiam a visão e algemadas às inutilidades do raciocínio ou do sentimento, engrossando as extensas fileiras da opressão, né? Ou seja, a gente precisa ter humildade de sentimento, de conhecimento, de verdades espirituais, para que a gente possa encontrar nesse caminho de ascensão ao nosso Mestre Jesus, iluminados e não algemados a inutilidades e raciocínios sem sentimento, né? Engrossando as extensas fileiras da opressão, as pessoas que são oprimidas, né? Que não têm a oportunidade de se expor, de buscar, não é verdade? Então a gente precisa buscar as verdades espirituais para que a gente possa ser livre no encontro com o amor de Cristo, que tudo que Ele ensinou é para nosso bem, não é? Imprescindível clarear
o pensamento diante da natureza e aceitar a extrema insignificância em que ainda nos agitamos perante o universo. Hoje, como antigamente, somos defrontados em toda parte pelas criaturas encarceradas nos museus acadêmicos, cristalizadas nos preconceitos ruinosos, mumificadas em pontos de vista que sombreiam a visão e algemadas à inutilidade do raciocínio ou do sentimento, engrossando as extensas fileiras da opressão. Então, é preciso, gente, como diz aqui, imprescindível, clarear o pensamento diante da natureza e aceitar a extrema insignificância em que ainda nos agitamos perante o universo. Jesus induzia-nos a esquecer a paralisia mental, em que muitas vezes nos comprazemos inclinando-nos à adoção da simplicidade por nome de ascensão espiritual. Então, paralisia mental é a gente estar sempre trabalhando com as oportunidades de transformação, né? Sempre aproveitar os momentos em que podemos sugerir algo que possa modificar um caminho. Então a gente tem que estar sempre ligado, antenado, né? Mesmo nos grupos, mesmo dentro do ambiente familiar, dentro das dificuldades que às vezes se encontra, é preciso a paz, a harmonia, a consciência do bem, né? E nos inclinarmos para realmente sermos mais simplificados o possível na nossa busca, né? Porque é da simplicidade e é da humildade, né, que Jesus trazia as pessoas até Ele. E assim elas iam aprendendo mediante a generosidade de nosso Mestre Jesus. Eles eram orientados, amparados, e é assim que eles iam aprendendo e modificando as suas vidas. Hoje é diferente, né? Mas, de alguma forma, a gente tem o nosso centro espírita, a gente tem os nossos livros, a gente tem as palestras, a gente tem a forma de nos informarmos, de nos edificarmos diante dos conhecimentos, das verdades, das bem-aventuranças, e a gente vai evoluindo, né? Em conjunto com outras pessoas que estão buscando também. Jesus induzia-nos a esquecer a paralisia mental, exatamente para que a gente esteja sempre trabalhando a nossa mente na positividade. Esvaziemos o coração de todos os detritos e todos os fantasmas que experiências inferiores nos impuseram na peregrinação, que nos trouxe ao presente. Cada dia é nova revelação do Senhor para a existência. Ou seja, todo dia nós temos oportunidade de nos revelarmos ao Senhor com alguma situação, né? E que Ele pode nos ajudar, nos auxiliar, ou uma forma que a gente já criou de auxiliar, de amparar, e que dá certo, não é? Cada dia é nova revelação do Senhor para a existência. Cada companheiro da estrada é campo vivo que podemos arrojar as sementes abençoadas da renovação, né? Ou seja, sempre que estamos querendo evoluir, a gente precisa daquele empurrãozinho, um companheiro de caminho, é um campo vivo que podemos arrojar as sementes abençoadas de renovação, para que ideias novas venham, para que ajuda, né, auxilie aquele grupo no desenvolvimento, no colocar em prática e assim por diante. Cada hora na marcha pode converter-se em plantação de beleza e alegria, se caminhamos obedecendo os imperativos do trabalho constante no infinito bem. Ou seja, desde que estamos engajados, né, e acordados, como ele diz aqui, no conhecimento edificante, é lógico que a gente vai querer trabalhar, auxiliar, desenvolver para o infinito bem de todos nós, né? Então, quando o grupo vai se fortalecendo, a união já é feita, né? Então, mais pessoas vão aderindo ao grupo e vai crescendo e evoluindo. Cada hora na marcha para converter-se em plantação de beleza e alegria, se caminhamos obedecendo aos imperativos do trabalho constante no infinito bem. Toda a ciência do mundo, confrontada à sabedoria que nos espera, é menos que o ribeiro singelo ante o corpo ciclópico do oceano. Toda a riqueza dos homens perante a herança de luz que o Pai Celestial nos reserva é minúsculo grão de pó na química planetária.
né? Ou seja, a riqueza dos homens perante a herança da luz, que há os conhecimentos das verdades de nosso Mestre Jesus. Sejamos simples e espontâneos na senda em que a atualidade nos situa, aprendendo com a vida e doando à vida o melhor que pudermos, para que nós, candidatando a láurea das bem-aventuranças, possamos ser realmente discípulos daquele amigo eterno que nos recomendou: aprendei de mim, que sou humilde de coração. Então, a importância da gente estar acendendo a luz, né, do pensamento na busca da conscientização da espiritualidade, das bem-aventuranças que a gente pode encontrar, dos bons caminhos que vão surgindo na nossa vida, das boas amizades fraternas que vamos nos unindo. Então, tudo isso vai fortalecendo a nossa caminhada no bem. Ante a lição do Senhor, louvando os pobres de espírito, Jesus não exaltava a ignorância, a insuficiência, a boçalidade e a incultura. Encarecia a bênção da simplicidade, que nos permite encontrar os mais preciosos tesouros da vida. Ou seja, é na simplicidade que a gente conquista os bens do caminho, as bens-aventuranças, né? É com simplicidade que a gente aproxima as pessoas de nós, né? E a gente pode trazer essas pessoas para que elas possam se desenvolver também, né? Então é dessa forma que a gente vai aprendendo com humildade trabalhar no nosso coração, né? Encarecia a bênção da simplicidade que nos permite encontrar os mais preciosos tesouros da vida. Abençoava a humildade que nos conduz à fonte da paz, salientava a sobriedade que nos garante o equilíbrio e destacava a paciência que nos dilata a oportunidade de aprender e de servir. Quanto é importante a gente aprender e servir, né? Se procura o mestre do Evangelho, não admitas que a tua fé se transforme em combustível ao fogo da ambição menos eficiente. Vale-te a lição de Jesus, a maneira do lavrador vigilante que sabe selecionar as melhores sementes a fim de enriquecer a colheita próxima, ou a maneira do viajor que guarda consigo a lâmpada acesa para a vitória sobre as trevas. Então é importante essas lições de Jesus, porque é através da lâmpada acesa que a gente conquista as vitórias, né, sobre as trevas. Então é sempre com amor, com fraternidade, com carinho, que a gente vai fortalecendo nessa colheita. Muita gente se alinha nos santuários da Boa Nova, procurando em Cristo um escravo suscetível de ser engajado a serviço de seus escusos desejos, buscando na proteção do céu favorável a clima a infeliz materialização de seus próprios caprichos. Enquanto milhões de aprendizes da divina revelação se aglomeram nos templos do Mestre, em torneios verbalísticos, nos quais entronizam a vaidade que lhes é própria, tentando posições de evidências nos conflitos e trocas de palavra, em que apenas efetuam a malversão das riquezas do Espírito. Se a doutrina redentora do bem eterno é o caminho que te reclama, sublime aquisição da vida superior simplifica a própria existência. Evitemos complicações e exigências que nada realizam em torno de nós, senão amargura, desencanto e inutilidade. Ou seja, é sempre com muito amor, muito carinho, que a gente traz as pessoas para conosco, né? Respeitando as suas buscas também, né? Então, dentro de um grupo de estudo, a gente tem a oportunidade de estar ali reunido com várias pessoas, cada um fazendo o seu questionamento, cada um colocando a sua posição, cada um tirando ali a sua dúvida, e a gente vai se fortalecendo. Então, é um momento em que todos estão envolvidos na busca da evolução, né? Então, a gente tem um grupo de estudos de quarta-feira que vai nos fortalecendo nessa caminhada, né? Nessa busca de compreensão, nessa busca de entendimento, e vamos nos tornando mais forte a cada dia. Então recebamos o dom das horas como quem sabe que o tempo é o mais valioso empréstimo do Senhor à nossa estrada, convertendo-nos os minutos em ação construtiva e salutar.
É isso que a gente busca, né? Nesses momentos que a gente tem a oportunidade de estar ali estudando, discutindo e tirando dúvidas, a gente vai se fortalecendo, né? Contentemo-nos em estruturar com bondade e beleza o instante que passa cedendo-lhe o melhor de nós mesmos, a favor dos que nos cercam, descerraremos um novo horizonte em que a plenitude da simplicidade com Jesus nos fará contemplar infinitamente a eterna e divina alegria. Então, a importância da gente estar crescendo, estruturando com bondade e beleza esse instante que passa. Né? O momento em que nós estamos ali reunidos em estudo e aprendizado, a gente tira dúvidas, a gente entende coisas que a gente nem imaginava, né? Porque cada um tem a sua forma de se expor, e aí ele vai criando questionamentos, e a gente vai lá e tira dúvida e conversa, e vai aprendendo, e vai dividindo o conhecimento e as verdades. E com isso também a gente vai de palavra em palavra, que vai falando com um sobre o grupo de estudo, vão chegando mais pessoas interessadas no conhecimento. Então, a importância da gente buscar, né, nesse grupo fraterno de estudo, os conhecimentos das verdades espirituais. Né? E assim, a gente vai dando valor às bem-aventuranças, né, que nosso Mestre Jesus nos dá. Né? Os ricos de espírito, os pobres de espírito, todos vão aprendendo, desde que abram os olhos do espírito e busquem o conhecimento e as verdades, né? Para daí tirar o seu crescimento, a sua evolução, o seu aprendizado, e saindo um dia dessa vida, quando retornarmos ao plano espiritual, fortalecidos e amparados, né, pela espiritualidade, porque buscamos os conhecimentos das verdades espirituais que nos fortalece, que nos faz despertar, que nos acorda para a vida, né, desenvolvendo os conhecimentos necessários, edificando eles em si mesmo, porque não adianta a gente ler, conhecer e nada fazer. É importante a gente realmente se autoconhecer. Né? O que eu carrego dentro de mim, o que eu estou transformando, o que eu estou querendo mudar nessa caminhada. Né? Então, as bem-aventuranças sempre dependem da nossa busca, né? Da nossa busca de conhecimento, de verdades, com simplicidade, com humildade e de uma forma muito singela, né? Porque a gente vê os ensinamentos de Jesus é de uma simplicidade e é de uma grandeza, né? Que se tornam poéticos, né? E aí a gente vai envolvendo nas palavras, deixando tomar conta do nosso ser e saímos gratos desses conhecimentos que nos fortalece a jornada. Então a gente ainda vai ter muitos bem-aventuranças para estudar aqui, mas vamos aprendendo. Cada dia, com cada bem-aventurança, os caminhos melhores para a nossa jornada, acendendo a nossa própria luz, porque ninguém pode fazer por nós. Né? Ao despertar da consciência, o acender a nossa luz, é conosco, é na nossa intimidade, né? É nosso ser. Então cada um faz o seu. E assim a gente vai angariando forças, coragem para continuar, para desenvolver, para se fortalecer e ao depararmos no plano espiritual um dia, estarmos gratos por tudo que vivenciamos na Terra, né? Como aprendizado, com amigos e nos fortalecendo, né? Para nosso desenvolvimento espiritual, né? No despertar, no aproximar, nos buscar, né, caminhos que façam a diferença para as outras pessoas na busca do bem também, de se interessar. Né? E tem pessoas que querem fazer isso. Né? Hoje mesmo, durante o trabalho da casa, depois de uma palestra, uma pessoa veio me perguntar, uma pessoa da casa que já frequenta há alguns anos, mas que quis, né, saber sobre o grupo de estudo. Eu falei assim, não, eu quero entrar. Eu falei, pois não, já peguei o telefone dela. E aí a gente vai colocando as pessoas, né? E cada vez mais pessoas vão se interessando pelo estudo, pelo conhecimento das verdades. Quando a gente busca, quando a gente deseja isso, as coisas se desenvolvem, né? Então a gente está com um grupo muito gostoso de estudo, que são interessados,
querem conhecimento, e aí a gente vai crescendo, evoluindo e aprendendo. E é isso que Deus espera de nós, a nossa busca interior, né? É a nossa transformação. Obrigada a todos e que Deus os abençoe, que possa servir para vocês também de alguma forma, mas que Deus nos fortaleça sempre, todos os dias, para que nossos caminhos sejam iluminados, fortalecidos pelos conhecimentos e pelas verdades espirituais. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Pois bem, irmãos, essa foi a reflexão de hoje. Que isso possa auxiliar a nós todos a pensar, a auxiliar na nossa lucidez, no nosso esclarecimento, para que a gente possa auxiliar na lucidez e no esclarecimento no nosso entorno. A gente não vai melhorar o exterior se a gente não melhorar o interior. E o estudo é uma excelente oportunidade dessa melhora individual e coletiva. Eu agradeço ao Mestre Jesus pela oportunidade de trabalho, pelo momento de oração, de reflexão, que isso possa, mais uma vez, eu peço, auxiliar a muitas pessoas no entendimento, no consolo, no conforto. Quem sabe algumas pessoas possam fazer do nosso Evangelho um apoio para o seu Evangelho no lar, com a sua família. Que Deus nos proteja a todos, nosso anjo de guarda, nossos espíritos protetores, aos mentores da casa. Que Deus proteja todos aqueles que são nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, bem como todos aqueles que não são. Que o seu coração magnânimo esteja atuando mais profundamente junto àqueles que padecem a falta de alimento, de agasalho, de água potável, de medicamento, de liberdade cultural, religiosa, de teto, de assistência, de saneamento básico. Que o Senhor proteja todos aqueles que sofrem, que choram, que padecem, e principalmente aqueles que perderam a confiança. Obrigado por mais esse trabalho de luz que humildemente a gente oferece. Seja feita sempre a sua vontade e não a nossa. Mais uma vez, que todos sejam bem-vindos. Muito obrigado, Pai. Que assim seja.